Bom dia, quarto ano, tudo bem? Hoje, terça-feira, 12 de maio. Vamos estudar perímetro e área. Como calcular o perímetro e a área. Vamos ver perímetro. Então, perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura, ou seja, é a soma de todos os lados. Então, perímetro, eu vou somar a medida dos lados. Aqui eu tenho esta figura. Então, é só somar as medidas do lado. 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 3 centímetros. Eu vou fazer uma adição. Então, de um lado tem 3 centímetros, do outro 3, do outro 3 centímetros. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então, o perímetro é igual a 9 centímetros. Todos os lados têm o mesmo tamanho. 3, 3 e 3. Vamos ver essa outra figura. Eu tenho essa figura somente com duas medidas. De um lado 6 centímetros, no outro 3 centímetros. O que é que eu vou fazer? Esse lado é do tamanho desse. Então, eu vou colocar 6 centímetros. Aqui também é 6 centímetros. Aqui 3 centímetros. Desse lado também é 3 centímetros. O mesmo tamanho. Vamos somar. 6 centímetros. Aqui também 6 centímetros. Esse lado 3 centímetros, desse lado 3 centímetros. Tá vendo que esse lado é do mesmo tamanho desse. Então, 3 centímetros e 3 centímetros. Esse lado é do mesmo tamanho desse. Então, 6 centímetros. 6 mais 6, 12. Mais 3, 15. Mais 3, 18. Então, o perímetro é igual a 18 centímetros. Vamos ver o outro. Vamos resolver esse probleminha aqui. Calcule o perímetro de um terreno retangular, cujo lado menor mede 15 metros e o lado maior mede 27 metros. Então, eu vou imaginar, o terreno tem o formato retangular. Então, eu vou desenhar o terreno aqui. Vamos fazer aqui. Vou desenhar o terreno, formato retangular. Pronto. Calcule o perímetro de um terreno retangular cujo lado menor mede 15 metros. Qual é o lado menor? É este ou este? O menor é este. Então, o lado menor tem 15 metros. E o lado maior mede 27 metros. Então, vamos calcular o perímetro desse terreno. Então, o lado maior, 27. Então, o outro lado também é 27, já que o formato do terreno é retangular. O lado menor, 15 metros. Do outro lado, também 15 metros. Agora, somar. 7 mais 7, 14. Mais 5, 19. Mais 5, 24. 4, sobe 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. Então, o perímetro desse terreno é 84 metros. Vamos lá, revisar? Perímetro é o que, perímetro? É a medida do comprimento do conjunto, ou seja, é a soma de todos os lados da figura. Então, vamos ver outro exemplo. Na cidade onde João mora, há 3 praças. Ele gosta de caminhar em volta dessas praças. Quantos metros ele caminha em cada uma? Aqui nós temos 3 praças. Desse lado, mede 150 metros. Nesse lado, 220 metros. E esse lado, 300 metros. Vamos somar. 0 mais 0, 0.
5 mais 2, 7, mais 0, 7. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então, essa praça que João percorre, que ele circula, ele gosta muito de caminhar por essa praça. Então, ele caminha 600 metros. Aqui é o perímetro. 600 metros. Vamos ver a outra praça que João caminha. Ela tem 2 lados iguais e 2 lados de tamanhos diferentes. Esse lado aqui superior 100 metros e esses 2 lados 70 metros. Então, vamos fazer a nossa adição. 100 metros, no outro lado 100 metros. Desse lado 70 metros e desse 70 metros. 0 mais 0, 0. 7 mais 7, 14, mais 0, 14. 4, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, essa praça tem 340 metros. Vamos ver a outra praça que João percorre. Ele caminha nessa praça. Você observar essa praça no formato de quadrado. Todos os lados são iguais. Quer dizer que todos os lados têm a mesma medida. Então, se aqui tem 50 metros, eu posso fazer 50 vezes 4, não é? Um lado, 2, 3, 4. Ou posso fazer 50 mais 50, mais 50 e mais 50, os 4 lados. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20. Se eu fizer a multiplicação, se eu fizer a adição, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, João percorre 200 metros nessa praça. Agora, vamos ver, se João percorre essas 3 praças, vamos ver por quantos metros ele vai caminhar, percorrendo as 3 praças. A primeira, ele percorreu 670 metros. A segunda, 340 metros. E a última, 200 metros. Vamos lá. 0 mais 0, 0. 7 mais 4, 11. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Mais 3, 10. Mais 2, 12. Se João percorrer essas 3 praças no mesmo dia, ele vai caminhar 1.210 metros. Isso quer dizer que João caminha mais de 1 quilômetro, porque 1 quilômetro a gente já viu que tem 1.000 metros. Então, ele caminha 1 quilômetro mais 210 metros, certo? Agora, vamos ver a área. A área é a medida da superfície de uma figura plana. A área quer dizer a superfície. Nós vimos que o perímetro é o contorno. É a soma dos lados. E a área é a superfície. Vamos usar o quadradinho como unidade de medida. Faz de conta que nós vamos usar esse quadradinho como a unidade de medida. Lembrando que 2 triângulos também formam um quadrado, não é? Eu tenho aqui 2 triângulos que eu vou contar como uma unidade de medida. Se essa figura tem um quadrado, se eu usar o triângulo, eu vou ter 2 unidades, né? Porque eu usei a unidade de medida do triângulo. Então, 2 triângulos formou um quadrado. Então, vamos ver aqui a área dessa figura. Nós temos, vamos ver quantos quadradinhos tem a superfície dessa figura. Vou pegar outra cor para destacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Aí agora, esse triângulo com esse dá 17, esse com esse 18, esse mais esse 19, esse mais esse 20. Então, essa figura tem 20 quadrados de área, não é? Porque aqui 2 triângulos formam um quadradinho só, que eu estou usando o quadrado como unidade de medida. Agora, se essa figura fosse toda composta por triângulo, se fosse triângulo, se eu fosse calcular a área usando o triângulo como unidade de medida, então a área seria o quê? No caso, seria 40 triângulos, não é? Porque o quadrado, se eu dividir ele no meio, vai ficar 2 triângulos. Então, se eu usar a unidade de medida, o quadrado, eu vou ter 20 quadrados de área. Mas se eu usar o triângulo, eu vou ter o dobro, 40 triângulos de área, certo? Então, a área é a superfície, é a medida da superfície de uma figura plana. Agora, peguem o livro de vocês para a gente revisar, para a gente corrigir a atividade da página 70. Pronto, tem assim. Em cada situação, indique a unidade de medida utilizada e classifique em padronizada ou não padronizada. Letra A. Marina contou os passos para medir a distância de sua casa até o mercadinho. Ela verificou que andou 189 passos. Qual foi a unidade de medida que Marina usou? Passos, não é? Aí você coloca o nome passos. E a classificação, ela é padronizada ou não padronizada? Ela vai ser não padronizada, porque não tem uma medida exata. Letra B. Vão corrigindo no livro de vocês. Para dar uma volta de bicicleta na quadra, João utilizou 62 pedaladas. Qual foi a unidade de medida utilizada? Pedaladas. E qual é a classificação? Não padronizada, também não tem uma medida. Vamos ver a letra C. A distância da casa de Jonas até sua escola é 16 quilômetros. Qual foi a unidade de medida que Jonas utilizou? Quilômetros. Então, a classificação dela é padronizada, não é? Porque quilômetro é uma medida exata. Ela não varia. Vamos para a letra D. Kleber mediu o tamanho da largura de sua mesa em palmos, verificando que ela mede 7 palmos. Então, qual é a unidade de medidas? Palmo. Ela é padronizada ou não padronizada? Não padronizada. Ela vai variar, dependendo do tamanho da mão, não é? Então, ela varia. Então, ela é não padronizada. Na letra E, Ana mediu a largura de sua rua e verificou que ela tem 8 metros. Então, a unidade de medida aqui é metros. Qual é a classificação? Padronizada. Muito bem. Agora, vamos ver o número 2. Escreva o nome da unidade de medida mais adequada para medir a distância entre o Brasil e o Japão. Então, a medida mais adequada vai ser quilômetros. Letra B. O tamanho de um lápis. O tamanho de um lápis, a medida vai ser o centímetro. Letra C. A altura de uma casa. A altura de uma casa. Qual é a medida? Metros. Na letra D. O tamanho da ponta de uma caneta. O tamanho da ponta de uma caneta. Então, é bem pequenininho. Então, aí vai ser o milímetros. Pronto. Número 3. Número 3. Ricardo mede 1,93 m de altura. Responda as questões de acordo com essa informação. Letra A. Quantos centímetros ele tem ao todo? Vamos ver. Ricardo mede 1 metro mais 93 centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros.
100 centímetros mais 93 centímetros, então ele mede 193 centímetros. É a mesma coisa que 1,93 m. Então, 193 centímetros. Vamos ver na outra página, a letra B. A altura dele é maior que 2 metros ou é menor? Justifique sua resposta. 2 metros tem 200 centímetros, não é? Então, vai ser menor, porque 193 centímetros é menor que 200 centímetros. Então, a altura dele vai ser menor. Número 4. Vimos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Calcule mentalmente quantos centímetros tem 3 metros. Se 1 metro tem 100 centímetros, 3 metros tem 300 centímetros. Muito bem. Se 1 metro equivale a 100 centímetros, meio metro equivale a 50 centímetros. E 1,5 metro vai ser 100 centímetros mais 50 centímetros, que é igual a 150 centímetros. Letra D, 5,5 metros. Se 1 metro é 100, 5 metros são quantos centímetros? 5 metros, 500 centímetros. Mais 50 centímetros de meio metro dá 550 centímetros. Vamos agora para o número 5. Número 5. Em uma experiência, na aula de ciência, Amanda acompanhou o crescimento de um pé de feijão. Para isso, ela fincou uma régua no vaso onde a planta estava. Analisando a imagem, completa o quadro com as medidas solicitadas. Nós vemos aqui a medida inicial, fim da primeira semana e fim da segunda semana. Na primeira semana, ela media 3 centímetros. Então, 3 centímetros equivale a 30 milímetros. No final da primeira semana, ela media 6 centímetros, que equivale a 60 milímetros. E no final da segunda semana, ela tinha 10 centímetros, que equivale a 100 milímetros. Letra B. Quantos centímetros o pé de feijão cresceu na medida inicial até o final da primeira semana? Então, 6 menos 3, 3 centímetros. Na letra C. Quantos milímetros o pé de feijão cresceu no final da primeira semana até o final da segunda semana? Então, 100 milímetros menos 60 milímetros é igual a 40 milímetros. E letra D, quantos milímetros o pé de feijão cresceu na medida inicial até o final da segunda semana? Então, 100 milímetros menos 30 milímetros, que é a medida inicial, é igual a 70 milímetros. Agora, as outras páginas nós vamos fazer, depois vamos corrigir na próxima aula.